Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial da Universidade Federal de São Paulo. Vamos falar hoje sobre redes neurais artificiais, as famosas redes neurais artificiais ou também conhecidas como RNAs. Vamos falar sobre o conceito, né, de redes neurais, como elas são estruturadas, os tipos de redes neurais. Depois a gente vai falar sobre as perceptrons, que foi a primeira rede neural, que na verdade é um neurônio, e depois as redes neurais multicamadas, que também são chamadas de Multiple Layer Perceptron, ou as MLP. Um breve histórico, tá, para a gente ter uma noção do que a gente vai aprender, o quão antigo é esse método, né, e a evolução dele ao longo do tempo. Então a gente vai do modelo computacional criado por McCulloch e Pitts em 1943, passando por Rosenblatt, que criou a Perceptron em 1958. Depois foram encontradas algumas limitações dessa Perceptron, que a gente vai ver as limitações em 1969 por Minsky e Papert. E depois tivemos aqui também a criação da retropropagação de erros, 1975, com Verbos. Depois Hinton e Companhia Limitada mostrou o poder, né, que essas redes têm em predizer uma palavra dada uma frase, né, com o objetivo sempre de predizer uma próxima palavra, dada uma sequência de palavras. E depois passando e sendo utilizada em diversos domínios de aplicação, chega aqui em 2012, Hinton novamente surge com a AlexNet, e revoluciona todo o cenário. Então neurônios, né, o nosso cérebro ele é composto por neurônios, tem mais de 10 elevado a 11 neurônios, mais de 20 tipos de neurônios. Tá? A parte principal do neurônio é essa parte aqui, né, de entrada, que é os dendritos, né, e depois o axônio aqui no final. Né? A ligação entre o final e o início dos neurônios se dá por uma sinapse, né, que é sinapse. Nós temos aqui no nosso cérebro 10 elevado a 14 sinapses com tempo, né, de ciclo de 1 a 10 milissegundos. Então é o tempo de passar, né, por todo o neurônio, então de um neurônio para outro neurônio, né? Isso é uma sinapse, é um pulso elétrico que passa de neurônio a neurônio, né? Então passa de um para outro. E com essa ideia aqui de entradas e saídas, uma ligando a outra, surge então os neurônios artificiais, né? Esses neurônios artificiais aqui, ele tem uma entrada, onde as entradas têm os seus valores de entrada e também os valores que a gente chama de bias, né? Que é um peso, tá? Que é dado para essas entradas. Depois nós temos uma função de entrada, tá? E a gente já vai ver aqui como ela é composta. E depois a gente tem uma função de ativação desse neurônio, que a gente chama, criando então um valor de saída. Esse valor de saída aqui também é uma fórmula matemática. E depois temos o quê? As ligações de saídas que ligam a outro neurônio. Bom, essa função de entrada aqui, ela é composta de somatório dos pesos IJ, peso IJ, vezes o valor deste neurônio anterior, tá? Se na entrada do neurônio aqui, se esse neurônio é um neurônio de entrada, então esses valores aqui vêm dos atributos de entradas dos dados, tá? Dos exemplos de treinamento. Aqui, usar 0, usar i, onde vai i de 0 até n. Tá? Os pesos são inicializados com valores aleatórios. E depois temos uma função de ativação, que a gente já vai ver as diferentes funções de ativação G, que pela entrada aqui, dada o cálculo de entrada, que é em J, você então tem
o cálculo de G, uma função G, da saída de quem? INJ. Então, essa saída aqui, AI, é dada por uma função G da saída da função de entrada, INI. A gente já vai entender melhor como funciona. Dada essa função de ativação, nós vimos em modelos lineares que nós temos o restrito ou o rígido, né? Temos o rígido, que é 0 ou 1. E nós temos aqui a sigmoide ou também a logística, né? Que a gente viu. Temos dois tipos. E o bias aí, o peso de entrada, ele move, né? Se vai começar em cima ou se vai começar para baixo, né? Então, de acordo com o bias, a gente verifica se ele começa exatamente no 0 aqui, ou se ele vai para cima ou ele vai para baixo, né? No eixo Y. Então, tem um deslocamento aqui em eixo Y. Toda função booleana pode ser implementada com um perceptron, então temos as portas lógicas AND, OR e NOT. Lembrando, AND é dado valores, então 1, se der qualquer valor 0, o AND dá uma saída 0, e o OR basta 1 em pelo menos uma das portas e a gente tem resultados de saída 1. E o NOR é sempre o contrário da entrada, né? Se eu tenho uma entrada 1, ele vai me dar uma saída 0. Temos dois tipos de redes neurais, né? As que a gente chama de alimentação para frente, né? Que só tem uma direção e ela é para frente, e que também a gente chama de feed-forward, né? Redes com alimentação para frente, e ela pode ser de camada única, que é a perceptron, entrada diretamente ligada com a saída, neurônio de entrada, neurônio de saída. E temos as múltiplas camadas, né? Que tem a entrada, tem a saída e tem também a camada oculta, uma ou mais camadas ocultas. Lembrando que uma rede neural, ela tem uma aresta ligando nós, e essa aresta aqui tem um peso, chamado de W. Então, eu tenho um valor no nó 1, no nó 2, nó 3, nó 4, e cada uma das ligações tem um peso. E esse peso se chama 1, 3, porque é do neurônio 1 ligado com o 3. Então, 1, 3. O peso 1, 4 liga o neurônio 1 com o neurônio 4, e assim por diante. W23, W24. E a mesma coisa para as múltiplas camadas. Temos ainda em feed-forward, ou seja, as redes com alimentação para frente, nós temos as chamadas também retropropagação, né? Retropropagação do erro. E como funciona essa retropropagação? Ao final, sabendo a verdade sobre as saídas, você faz então um ajuste dos pesos dado pelo erro na saída, na camada aqui de saída. Então, essa retropropagação automática dos erros aqui é chamado de backpropagation, tá? A famosa backpropagation. E como que é uma estrutura, então, de uma rede? Nós temos dados de entrada, dados de saída, neurônio de entrada, neurônio de saída, que nós chamamos de A, os neurônios, W, os pesos. Lembrando das contas que nós temos, como que a gente calcula, então, qual é o valor de cada um do neurônio, né? Do nó aqui. O valor do nó, ele é dado por exemplo, o nó A5, ele pode ser calculado a partir de um G, onde G é a função ativação escolhida, de quem? Do valor de saída de A3 e do valor de saída de A4. Vezes quem? Então, o nó desse cara aqui é o somatório de quem? W35 vezes A3 mais W545 do valor do neurônio A4. Mas quem que é o valor de A4, por exemplo? O A4 é quem chega, as arestas que chegam dos nós anteriores.
Então, A4 vai ser definido por quem? A4 é definido pelo W14 vezes A1, W24 vezes A2. Beleza. Mas como que eu defino o valor de A2? O valor de A2 é quem? O valor de A2 é o valor do atributo vezes o peso que a gente chama de bias. Esse é o valor A2. E do A1 é a mesma coisa. É o bias que chega nele que dá o valor dele. Então, A5 é definido por G, função de ativação de W35 vezes A3 mais W45A4, que daí expande o A3 para quem? O A3 é G, mesma função de ativação, G de quem? O A3 é dado por W13, quem chega vezes o nó que chega da ligação, mais quem? A2 vezes quem? 2, 3. E a mesma coisa para o A4. E o A1 vem dos atributos de entrada. Então, uma rede única, né, que a gente chama, ou single layer, que a gente chama, é a perceptron, que é a entrada ligada diretamente com a saída e seus pesos, né? E note que eles estão completamente conectados, também chamado de fully connected. E aqui nós temos uma saída da perceptron. Veja que, dado uma função de ativação, e a gente escolheu aqui a sigmoide, essa sigmoide aqui tem um comportamento de suavização, como a gente viu na aula anterior. Então, essas perceptrons, elas conseguem resolver problemas que a gente chama de linearmente separáveis. Por quê? Porque ela consegue traçar aqui uma linha separando as bolinhas brancas das bolinhas pretas. Então, o que significa esse gráfico aqui? É uma porta end, x1 e x2. Ela consegue, então, a perceptron consegue separar linearmente esse problema de end. A mesma coisa ele faz com o OR, a porta OR. Entretanto, quando a gente tem uma porta short, né, nós não conseguimos, com apenas uma linha, separar essas bolinhas pretas das brancas, né? Então, isso transforma um problema que era linearmente separável, ou seja, com uma linha eu consigo separar, em um não linearmente separável. Então, este problema short é um problema que as perceptrons não conseguem resolver. Não conseguindo resolver, então surge uma evolução, mas a gente já vai mostrar essa evolução. Como que eu faço a aprendizagem em perceptron? Então, o ajuste de peso durante o conjunto de treinamento, nós fazemos aqui o cálculo do erro quadrado, que é dado uma entrada x e uma saída y. Nós temos aqui o erro quadrado, que é 1 sobre 2, erro ao quadrado, que é idêntico a 1 sobre 2, a verdade sobre os meus dados, y, menos a saída da minha perceptron, a diferença ao quadrado. Aqui nós temos o erro quadrado da rede. Quando nós fazemos a busca por otimização pelo gradiente descendente, então nós derivamos este cara aqui, essa fórmula, em função de WJ e dos Ws, né? Notem aqui que nós temos diferentes Ws. Então, dado um W, que vai de J até N, onde N é um número total de pesos ou de ligações, nós temos erro de derivada de erro em função de J, que dá erro vezes a derivada daquele J, y menos G, que é a função de ativação. Quem que é HWX? É uma função, é a saída da função de ativação aqui, né? Da multiplicação de WJ, XJ. Isso daqui vai nos dar um menos erro vezes a derivada da função de ativação escolhida, podemos falar uma sigmoide, por exemplo, das entradas daquele neurônio, in,
vezes XJ. Quando a gente então aplica essa regra de atualização dos pesos descendente, o peso novo vai ser quem? O peso antigo mais um alfa de a taxa de aprendizagem vezes quem? Vezes essa fórmula aqui, ERR vezes derivada de IN vezes XJ. Se o erro é positivo, então ele aumenta a saída da rede. Então a saída da rede tem um valor maior. Assim, eu posso aumentar os pesos para entradas positivas, ou seja, se eu aumentar os pesos quando entradas positivas, ou eu posso diminuir esses pesos quando as entradas são negativas, dado que a minha verdade aqui ela é positiva. Aqui está o comportamento das perceptrons em relação às árvores de decisão. Notem aqui que nós temos em um problema linearmente separável, as perceptrons são muito melhores que as árvores de decisão, né? Ó, note que aqui a porcentagem de acerto no conjunto de teste pela quantidade de de treinamento, tá? Tamanho do conjunto de treinamento. Agora aqui a gente tem um problema não linearmente separável, que é exatamente aquele problema do restaurante. E o problema do restaurante, as árvores de decisões é muito melhor, são muito melhores do que as perceptron. Por quê? Porque perceptron não é boa para problemas não lineares. Visto então esse problema de não resolver problemas não lineares, surgem então as múltiplas camadas perceptron, também chamado de MLPs. Essa MLP diferencia pela introdução de unidades ocultas, ou também a gente chama de camadas ocultas. E essas camadas ocultas aqui, o que acontece? Nessa adição, ela tem a capacidade de modelar qualquer função matemática. Então ela aumenta a complexidade do modelo de redes neurais. Aumentando a complexidade, ele também aumenta aumentando a quantidade de neurônios e ligações, ele aumenta também o número de parâmetros, dado que, se vocês lembrarem aqui, olha aqui, ó, se eu aumentar mais uma camada aqui, por exemplo, ou mais um nó aqui, eu vou aumentar também os parâmetros, os pesos, né? Aumentando os pesos, a gente tem um problema que é o superajuste, também chamado de overfitting. O overfitting ele ocorre quando a minha rede ou o meu modelo que eu adoto para ser ajustado aos dados de treinamento, ou também chamado de distribuição, né? Eu ajusto tanto que ele tem aquele comportamento de acertar muito no treinamento, mas começar a errar muito no teste. Tá? Então, o acertar no treinamento não reflete no acertar no mundo real, que é o conjunto de teste. Então, o aumento do número de parâmetros reflete também ele caminha para um overfitting. Tá? Então, temos que tomar cuidado e a gente vai ver no final da aula que nós temos algumas estratégias para evitar esse overfitting. Bom, e aqui então, como eu comentei, ao inserir camadas ocultas, nós estamos modificando e deixando mais complexas nossas redes. E aqui nós temos uma amostra disso que são funções, duas funções contínuas, mas uma com duas camadas, então tem esse comportamento. Note que é diferente da sigmoide que parava aqui, por exemplo. E a de 3 camadas ocultas, e daí ele faz aqui como se fosse um chapéu, né? Então, notem a diferença e a complexidade das MLPs. Tá? Com essa multiperceptron, que são multicamadas aqui, né? Temos a entrada, temos a saída e temos camadas ocultas, surgem também as retropropagação de erro, que é o quê? É o ajuste desses pesos aqui, cada um desses pesos, baseado na saída da minha rede aqui no final. Então a retropropagação de erro dado
a fórmula da camada lá de saída, né, que nós temos, que pode ser MLP ou não, ou apenas uma Perceptron. Nós calculamos o peso de cada uma dos pesos de saída, né, como WJI novo é o WJI antigo mais um alfa. O alfa é aquela taxa de aprendizagem vezes o valor de saída vezes um delta I. Esse delta I aqui, ele é definido por o erro naquela unidade ou naquele neurônio vezes a derivada da função de ativação de IN-I. Lembrando-se que IN-I é quem? É o somatório dos pesos vezes os neurônios que chegam naquela unidade I. Então, camada oculta retropropaga o erro da camada de saída. Então, dado agora, chegou ao final. Chegando ao final aqui, nós calculamos a volta, o retorno. E esse retorno aqui, essa retropropagação do erro aqui, ele é dado pelo erro da saída final. Então, calcula-se o erro nesta unidade final e propaga para as anteriores. Tá? Então, a saída propaga para a oculta. Então, dado aqui a camada oculta, delta J, o erro em delta J, ou seja, na camada oculta de neurônio J, é dado pela função de ativação derivada dela em J, somatório de WJI delta I, que vem da saída. Tá? Delta I. E a atualização do peso agora na camada de oculta vai ser quem? Vai ser o WKJ novo, é dado pelo antigo WKJ mais um alfa, que é a taxa de aprendizagem, vezes o AK, vezes o delta J, que é a propagação do erro, né? Dado por delta I. Então, o que ele faz é retropropagar o erro do final para o início agora, ajustando todos os pesos da rede neural. Aqui temos um algoritmo de retropropagação dos erros. Então, temos aqui uma função, passando exemplos, passando a topologia da rede. Para todos os exemplos, para cada um dos exemplos, a gente vai percorrer toda a rede. Então, para cada peso W, I e J da rede, nós fazemos uma inicialização randômica ou aleatória. Para cada um dos exemplos XY, dado X, os atributos Y, a classe ou um valor contínuo dos exemplos, então faz o quê? Para cada nó de cada uma das camadas, nós temos aqui a entrada dos exemplos X, I, cada um dos atributos X, I, ele entra na camada de entrada da rede AI. A partir da segunda camada, que é a camada oculta, ele faz o cálculo de cada um de quem? De cada um dos neurônios da camada oculta até a saída, AJ. E o AJ é dado por G, onde G é uma função escolhida, por exemplo, sigmoide, função de ativação, IN de J, onde IN de J é o somatório de todos De todos os pesos ou arestas que chegam dos nós aí. Para cada um dos nós J, na camada de saída, nós calculamos Nós calculamos o delta de erro no neurônio J, que é dado pela derivada de G', IN de J, lembrando, está aqui a fórmula, W vezes os As, vezes a verdade sobre os dados Y da verdade J, da entrada J, menos o AJ. Tá? E para todas as anteriores, tirando a camada de saída, todas as redes, camadas da rede, nós fazemos o quê? O delta I, que é a retropropagação daquele erro naquela camada, que é dependente da anterior, delta J. Para cada, então, peso W e J da rede, nós atualizamos os Ws. O novo W e J recebe o antigo mais um alfa vezes AI vezes o delta J.
E aí ele para até satisfazer algum critério. Por exemplo, o quão bom aquela rede está para fazer aquela tarefa. Aqui temos uma comparação das MLPs com retropropagação de erro e notem aqui que um comportamento muito suavizado, tá? Aqui nós temos o total de erros no conjunto de treinamento e esse é o comportamento de convergência da rede, tá? Que se aproxima do zero ao longo das épocas que a gente chama, tá? E aqui está o comportamento da mesma Perceptron em verde, agora com resultado melhorado, né, em relação a Perceptron no problema do restaurante. Então ele se aproximou um pouco mais da árvore de decisão, mostrando aqui uma comparação entre eles. A Perceptron, né, uma comparação, então ela perde muito feio aqui da árvore de decisão. E depois aqui a gente tem a Multilayer Perceptron, que é essa verde aqui, e a árvore de decisão aqui. Então a árvore de decisão continua ganhando, porém as MLPs melhoram um pouco mais. Algumas funções de ativação da literatura, nós temos aqui a sigmoide, que já vimos o comportamento dela. Temos também a tangente hiperbólica, que é a TAN-H, tem esse comportamento aqui. Depois temos a ReLU, né? E a grande vantagem dessa ReLU é que os valores no máximo, ou no mínimo, na verdade, em resultado, no mínimo zero, né? Lembrando-se que em Y é o resultado da função de ativação, né, dado x. Né? Tem a Lick ReLU, que tem uma pequena parte aqui, né, bem baixa de negativos, ou seja, de valores negativos. Temos essa MaxOut aqui. Temos a ELU também, que também tem um outro comportamento aqui, mais suavizado na parte negativa. Boa. Aqui nós temos um notebook que eu criei para vocês olharem o comportamento de cada uma das funções de ativação. Vamos aqui para ele. Então aqui nós temos as funções de ativação utilizadas em redes neurais e também em aprendizado profundo ou Deep Learning. Então essa é a função da ELU. Esse é o comportamento. Esse é o comportamento da sigmoide. Esta daqui da tangente hiperbólica. Esta da linear. Esta da ReLU. Note que os valores menores aqui é 0. Esta daqui é da Lick ReLU. Tem um pequeno valorzinho aqui negativos em Y, no eixo Y. Este aqui é a PReLU, comportamento da PReLU, que aceita muitos negativos. E esta é a ELU, com uma voltinha. Aqui, ó. Essa é a diferença. E aceita negativos aqui também. E esse aqui é o rígido, tá, pessoal? 0, ou 1 ou 0. Lembra disso? Ou 1 ou 0. Este aqui é o rígido. Rígido. Classificador rígido. Continuando a aula, nós temos aqui então como evitar superajustes ou overfitting em redes neurais e Deep Learning. Então nós temos algumas estratégias. A primeira, regularização ativa. O que é regularização ativa? Penalizar o modelo durante o treinamento baseado na magnitude das ativações. Então, se ele passa de algum valor, você penaliza esse modelo. Tem uma outra que é a restrição de pesos, ou seja, restringe a magnitude dos pesos em um intervalo pré-definido. Tá? Isso daqui também é conhecido como clipping. A poda ou dropout, que a gente chama, é remover nós ou aresta aleatoriamente da rede
E isso faz com que diminui-se a quantidade de pesos, diminuindo a quantidade de pesos, você diminui o ajuste, né? Você deixa ela menos complexa, né? Só lembrando, se eu fizer um dropout, significa remover bolinhas. Então, imagine que eu removo essa bolinha aqui, ó, esse nó. O que vai acontecer? Essa ligação não existirá mais, como todas essas ligações aqui não existirão mais. Como cada ligação tem um W, você vai diminuir esse W, você vai diminuir o ajuste. Você vai diminuir a complexidade da rede neural. Essa ideia aqui de poda também é utilizada nas árvores de decisão, mas não é exatamente assim que é feito, tá? A árvore de decisão se você tem diferentes níveis, né? Quanto mais profunda é a árvore de decisão, mais ajustada ela está nos dados de treinamento. Se você realizar uma poda, ou seja, remover atributos, né, da árvore de decisão, você está fazendo com que essa árvore fique mais compacta e, por isso, menos específica para aquele treinamento. Ficando menos específica para o treinamento, você consegue fazer o quê? Você consegue deixar ela mais geral e ela não fica tão ajustada. Outra estratégia é a inclusão de ruído. Então, adicionar ruído estatístico para as entradas também faz com que o overfitting diminua. Então, você vai somar, por exemplo, somar um ruído às entradas de cada uma dos exemplos de treinamento. E a parada precoce, que é aquela ideia de early stopping, que é monitorar o desempenho da rede no conjunto de validação e parar o treinamento quando iniciar a degradação. Então, é aquela ideia de que eu tenho uma curva de treinamento aqui, eu vou monitorando, quando ela começar a subir de volta, você corta. É igual a ideia da árvore de decisão. Quando eu corto, como eu escolho o melhor modelo? Quando na validação aqui, ele começa a subir. Ele começa a subir, que significa que ele começa a errar mais, né? Eu corto antes de que isso aconteça. Todas essas estratégias podem ser utilizadas para Deep Learning, tá? Todas essas. Bom, pessoal, esta foi a aula de hoje, tá? É apenas uma introdução sobre redes neurais, mesmo porque existe um livrinho muito pequenininho de 900 páginas aqui, chamado Redes Neurais, Princípios e Prática, tá? Redes Neurais é um curso inteiro, tá? Uma disciplina inteira, né? Que é lecionada nossa instituição. E nesta aula a gente deu apenas uma visão geral de como elas funcionam, tá? Essa visão geral já é suficiente para vocês entenderem o funcionamento de cada uma delas, entender um pouco do fluxo, né, do histórico, né, dessas redes neurais, como elas são calculadas, como elas se comportam, tá? E agora a gente vai fazer um exercício, tá? E esse exercício é para o dia 23/5. Eu criei para vocês um banco de dados, tá? Esse banco de dados de vacinação do estado de São Paulo, ele é muito recente, ele é de hoje, tá? São dados de hoje sobre as cidades, a vacinação nessas cidades. E eu gostaria que vocês fizessem duas tarefas. Então, o trabalho é utilizar esses dois bancos de vacinação, escalar por coluna todos os atributos existentes no banco de dados. Esses intervalos devem ser de 0 a 1. E utilizar essa estratégia de escalar aqui utilizando média e desvio. Tá? Adotar aquele protocolo da aula passada, protocolo de validação K-Fold Cross Validation com K igual a 5. Rodar duas tarefas de mineração, classificação e regressão. Na classificação, é para criar dois modelos. O modelo de classificador linear rígido, lembra desse? Linear rígido. E o de MLP, que é a rede neural aqui artificial com múltiplas perceptrons. O
que classificam. Então, na classificação, esses modelos devem classificar quais cidades de São Paulo estão na classe boa ou ruim no processo de validação. A porcentagem de acerto será a medida de avaliação utilizada. Na regressão, na tarefa de regressão, é para criar dois modelos, regressão linear e MLP, que, dado a população, a quantidade de habitantes da cidade, a área da cidade, a dose 1 e as doses recebidas, estimar qual o valor da dose 2. O erro quadrático mínimo será a medida de avaliação utilizada. Tá? Então vocês vão rodar dois tipos de modelos para classificação, dois modelos de regressão e depois você vai comparar os dois num gráfico. Então cria um gráfico para cada uma das tarefas, mostrando o desempenho de cada modelo em cada uma das tarefas e responder qual o melhor modelo. E aí, quem vai ganhar? É o classificador linear ou a MLP? É a regressão linear ou a MLP? Para os dados que vocês estão utilizando de classificação e de regressão para vacinação. Caso tenha interesse em saber o nome das cidades de São Paulo, né, que vocês vão utilizar aqui, os dados, né, a verdade sobre esses dados, basta abrir o geral vacinação CSV. Dado isso, pessoal, deixa eu mostrar para vocês então os conjuntos. Então aqui está o nosso drive. O nosso drive tem o código aqui das funções de perda estão aqui para vocês olharem, comportamento, e aqui estão os dados. Tá? Aqui estão os dados, o geral, vacinação, regressão. Então, para fazer regressão, vocês vão usar esse modelo aqui, dividir em 5 partes e fazer a regressão. E aqui vocês vão utilizar esse de classificação e rodar 5 vezes também. No de regressão, vamos olhar. Notem aqui que eu tenho 5 colunas. Tá? Dadas 5 colunas aqui, a coluna D é a dose 2. Tá? Então aqui nós temos população em A, nós temos área em B, dose 1, dose 2 e as doses recebidas. Então essa coluna D é que eu quero estimar em regressão. Já no exemplo de classificação, quando eu abrir, nós temos aqui população, área, dose 1, dose 2, doses recebidas e a classe. Olha a classe na última linha. Essa classe aqui que vai falar se 1 é boa, 0 é ruim. Tá? Então vocês vão dividir esses dados aqui em 5 partes e vão fazer a classificação ou a regressão desses dados. Dúvidas? Temos atendimento na quarta-feira, tá bom? Então, um forte abraço e até semana que vem. Divirta-se! Forte abraço!